Olá, queridas! Como vocês estão? Então, hoje a gente vai começar o nosso bate-papo Emagreça com a Tânia e hoje eu vou falar com vocês sobre você não precisa ter força de vontade para emagrecer. Não precisa. Fica aqui comigo. Meu nome é Tânia Kligerman, eu sou especialista em emagrecimento definitivo e hoje eu vou conversar com você sobre isso para que você saiba por que você não precisa de força de vontade. Vamos ver quem já está entrando aqui. Aqui, ó. Aqui eu olho no outro celular. Peraí, deixa eu tirar o sonzinho dele. E olha, ele não tirou o som. Pronto, tirou o som. Opa, seja bem-vinda, Meire. Vamos compartilhar essa live, é um tema muito importante. Muita gente deixa de fazer dieta porque acha que precisa de força de vontade e não acha que tem essa força de vontade. Mas eu vou te dizer que você não precisa ter força de vontade. Fica aqui comigo, eu vou te explicar porque. Manda um aviãozinho aí para suas amigas, para aquelas que precisam de fato emagrecer. Quem mais que está aqui conosco? A Celine, tudo bom, querida? Então, vamos ver, tem mais outras pessoas aqui. Eu não sei, não entendi o teu nome, é Vago alguma coisa, não entendi, desculpa. Então, bora lá, que força de vontade não é algo fundamental para você fazer dieta, tá? Fica aqui comigo que você vai entender por que você não precisa se matar, não precisa sofrer para entrar numa dieta. Muitas pessoas pensam que para você emagrecer é necessário isso. E o que é uma força de vontade? Vamos pensar bem. Força de vontade é quando você precisa fazer ter uma energia contra alguma coisa que você não quer, né? Então, ação, reação, né? Então, você vai fazer a reação, que é a força, contra uma ação que está impedindo você. A força de vontade é quando você tem que ter uma vontade, uma força para algo que você quer muito, mas você não quer. Então, o que é? Vamos supor, você vê uma mesa de doce e você quer aquele doce. Então, você precisa da força de vontade para não comer aquele doce. Ou então você vê uma mesa farta, mesa cheia de comida, com muita coisa gostosa, e você quer comer aquilo tudo, mas você tem que ter força para resistir à sua vontade de comer aquelas coisas. Não é isso? Então, mas não é nada disso que eu quero te dizer. A gente tem que trabalhar com desprendimento da comida. O que é isso, o desprendimento da comida? É quando aquela comida não passa mais a te atrair como uma necessidade. Não é mais uma coisa que você precisa, que você anseia. É uma comida gostosa, que você aprecia o paladar, obviamente, que você não abre mão de ter coisas saborosas, né? A gente tem todas as nossas papilas, né, na boca, que dão a sensação de prazer, né, um dos nossos 5 sentidos, e ele deve ser respeitado, obviamente, mas uma coisa que vem da mente que faz com que você não consiga deixar de comer aquela coisa. Muitas pessoas chamam isso de vício, né? É um vício que pode ser um vício por cigarro, um vício por bebida, um vício por comida. Podemos chamar assim também, né? Mas a gente não gosta de chamar de vício por comida, né? Porque comida é uma coisa necessária. Mas a comida é necessária, mas o excesso de comida não é necessário. E a vontade de comer além do necessário é uma coisa humana. Você já viu algum animal comer e ficar gordo e não conseguir mais comer e continuar comendo? Não, os animais eles comem aquilo que eles precisam e aí quando não precisa mais eles param de comer, mas nós temos o nosso cérebro e ele trabalha criando necessidades emocionais
quando a situação é propícia para isso. Então, eu vou falar para você um pouco mais adiante o que é essa explicação emocional que vai fazer com que você fique com vontade de comer quando você não precisa comer, quando você não está com fome. Entendeu? Porque quando você come além do necessário, você ultrapassou a fome, né? Porque você está lá na sua hora de almoço, você comeu o tanto que você precisa, mas tem mais coisas gostosas na mesa, você quer aquilo também, mas você já comeu o necessário. Para que você precisa comer mais? Então já não é mais fome. E por que nós humanos, às vezes, comemos além da nossa fome? Entendeu? Então, a gente tem que entender essa diferença entre desprendimento e força de vontade para poder entender como chegar no desprendimento da comida, tá? Então, força de vontade, já explicamos, já falamos, é quando você tem que ter uma energia forte para impedir que você coma aquilo que você tem vontade de comer, tá? E desprendimento é quando você simplesmente não tem vontade de comer porque já comeu o necessário. Não é passar fome, é não comer mais do que você precisa, tá? Vamos ver se quem mais chegou aqui. Aqui a gente tem o Marcelo, nós temos também a Lumiar, Vilma. Vamos embora distribuir isso, gente. Vamos passar o aviãozinho, porque muita gente deixa de fazer dieta, deixa de emagrecer, porque realmente acha que não tem essa capacidade, dessa energia de poder ter essa força de vontade, mas não é por aí, não é por aí mesmo. Tá, então vamos continuar aqui, tá? O maior benefício de você não precisar ter força de vontade é você sentir liberdade. Você sentir a liberdade de dizer não ou sim quando você vê uma comida. Então, quando você vê um doce, quando você vê uma batata chips, um amendoim, quando você vê um prato de moqueca com arroz ou uma feijoada que você quer comer até não aguentar mais porque está delicioso, isso é uma dependência que você tem dessa comida. Quando você passa a não ter essa dependência, você vai comer, vai saborear, mas não vai se sentir cheio, né? É engraçado essa coisa de dizer que você está cheio, né? Minha sogra sempre falava, não, você não pode dizer que você está cheio, você está satisfeita. Mas eu sentia que eu estava cheia, eu não estava satisfeita. Você já passou por essa situação em que você realmente está cheia? Você se sente cheia? Então, não adianta você fingir que você está satisfeita se você se empaturrou de comida e se sentiu cheia mesmo, né? O negócio é não ficar cheia, é parar no satisfeito. Esse aqui é o segredo da palavra ficar satisfeito, né? Você fica satisfeito e aí tá bom, para por aí. E por que a gente não para por aí, tá? Então, o benefício é você estar sempre saudável, é você estar sempre não se sentindo culpada, não se sentindo que exagerou, se sentir pesada depois, com gases, com flatulência, né? Tantas pessoas quando comem demais, dorme, fica cansada, porque comeu exageradamente. E isso altera, isso gera realmente todas essas reações. Isso não é uma ficção. Isso é um organismo que está trabalhando com um excesso de comida e tem que lidar com aquilo, muito açúcar no sangue e vai insulina para tirar aquele açúcar todo e aí gera cansaço e etc, etc, etc. Então, quando você se desprende da comida, você não passa por essa situação desagradável e você consegue seguir numa dieta até o final, até se chegar no seu peso ideal e depois continuar, porque a dieta não acaba quando você chega no peso, né? Porque quando você chega no peso, você tem que depois aprender a comer o suficiente, não a mais, senão você vai voltar a engordar tudo de novo. O que adiantou você ficar dias, semanas, meses fazendo uma dieta para chegar no seu peso ideal
e depois voltar tudo de novo. Por quê? Porque você não trabalhou o seu desprendimento da comida, entendeu? E aí aquela força de vontade acabou, você botou uma força de vontade enorme, não vou comer, não vou comer, não vou comer, e aí você aguenta aqueles dias, quando acaba, é igual ser represa, sabe? Você bota a represa, a água fica lá contida, quando você tira a represa vem aquela avalanche de água. É a mesma coisa. Aí acaba aquela dieta, você chega no teu peso, pronto, agora eu posso comer. Aí começa a comer tudo que tem direito, porque você ficou tanto tempo com aquela força de vontade, que depois vem aquela ânsia toda guardada, né? E ela vem em dobro, em triplo, e aí você recupera todo o peso perdido. É ou não é que isso que acontece? Comigo isso já aconteceu. Muitas vezes, muitas vezes. Eu demorei muitos anos para entender essa história de força de vontade, de desprendimento da comida. Por quê? Porque quando eu queria emagrecer, ainda não tinha essa ciência, ainda não se conhecia isso. Infelizmente, né? Então eu fazia aquelas dietas normais, né? De diminuição de caloria, ou depois virou a low carb, e depois virou a cetogênica, o jejum intermitente, tudo isso é bom, mas dentro do padrão, do necessário e desde que você já tenha eliminado a força de vontade, tá? Porque senão vai engordar de novo. Aí você não vai conseguir manter o peso ideal. Opa, chega mais aqui a Neide, aqui a gente tem agora a... É Fry teu nome? Eu não entendi Fraime? Não sei. Se eu li errado, me desculpa. Tá bom? Vamos lá divulgar isso aqui, que força de vontade é uma coisa que todo mundo se desespera porque não consegue ter, não consegue manter. E eu vou te dizer agora como que você vai resolver essa questão da força de vontade, tá bom? Então vamos lá. A gente já falou as vantagens também, né? Você consegue manter o seu peso ideal para sempre, porque com esse desprendimento da comida e sem a força de vontade, você vai para sempre conseguir manter o peso ideal. Por isso que eu falo para você, faz a dieta de primeiro tirando a força de vontade e colocando o desprendimento da comida. E depois você entra no plano alimentar saudável, um plano alimentar equilibrado, baseado no seu ciclo feminino, e aí sim você vai conseguir manter isso, tá? Tá bom, já falei bastante, já falei muito sobre a força de vontade, mas como é que é esse milagre de acabar com a força de vontade, né? Então, para começar, você vai ter que fazer um trabalho de busca. Isso mesmo, de busca no seu passado, ou às vezes até no passado, seus antepassados, o que fez você gerar essa vontade de comer além do necessário, tá? Isso é uma vontade emocional, causada por algum trauma que você sofreu na sua vida, tá? Pode ter sido os seus antepassados também, tá? Isso acaba passando até 4 gerações, tá? Então o que acontece? Vamos supor que quando você era pequena, você teve alguma situação complicada, ou com sua mãe ou com seu pai, em que você se sentia largada, sem receber atenção, sozinha, sem ter com quem conversar. Às vezes sua mãe trabalhava demais, não te dava amor, não te dava carinho. E aí você se sentia assim muito sozinha, sem ter com quem falar. E pode ter acontecido uma situação específica na sua vida. Tenta lembrar em que momento que você começou a engordar, se aconteceu alguma situação grave, um pouquinho antes, né? Não quando você começou a engordar, um pouquinho antes. Vamos supor que você começou a engordar com 7 anos de idade, ou com 14, ou com 20, não importa. Procura pensar se um ano antes, ou alguns meses antes, aconteceu alguma coisa grave na tua família, com você, em que você se sentiu sozinha, sem ter com quem compartilhar dessa dor. Às vezes você viu alguma situação com seus pais, ou eles
tiveram que viajar e você ficou sozinha ou com alguém que você não gostava, que te maltratava e você sentia saudade deles. Tantas situações em que você possa ter se sentido assim e que te fez muito mal. Ou a gente pode pensar em outros tipos de situação também. Você pode ter passado fome. Pode ser fome verdadeira mesmo, né? Assim, não sei, teus pais não tinham comida para dar, estavam passando por uma situação financeira muito difícil e você tinha realmente fome. A fome gera vontade de comer, né? Então, quando você vê comida, tua mente pensa assim, é melhor você comer, porque pode ser que amanhã não tenha. Então, isso instintivamente, isso é uma coisa não consciente, tá? Subconsciente. Você acaba comendo para satisfazer essa necessidade da tua mente, né? Do teu emocional, tá? Ou pode ser uma carência muito forte, tua mãe realmente como eu falei no começo, né? Não te dava carinho, não te dava atenção e de repente em alguma situação específica isso ficou muito gritante, muito patente de que ela realmente podia te bater, podia brigar muito, assim, a ponto de você se sentir muito mal, chorar. Tenta lembrar dessas coisas. Então, num trabalho de terapia, a gente ajuda você a encontrar essa origem. E aí, a gente trabalha para ressignificar esse momento, para você entender o que estava acontecendo, a razão dos seus pais terem feito isso, por que eles fizeram isso. Afinal de contas, eles não queriam mal a você, mas era o que eles sabiam fazer, era o que eles podiam fazer. A gente, dentro da sessão, a gente consegue trabalhar isso melhor. Mas você pode tentar você mesmo sentar, refletir, meditar no momento, botar uma música calma, tentar voltar no tempo e ver o que aconteceu que pode ter causado essa sua sensação de tristeza profunda em que você passou num momento isolado, tá? Você estava sozinha, você não pôde compartilhar isso com nenhuma outra pessoa. Não tinha com quem falar, ou você não confiava em ninguém, ou não podia expor a situação para outras pessoas, era um segredo de família, não é? Tem situações que são assim, né? Então, senta, apaga a luz, bota uma música calma, reflete e vê o que aconteceu. Tenta trabalhar isso na sua mente e vê se você consegue entender as razões que a pessoa fez isso, os motivos que a tua mãe ou teu pai ou quem quer que seja tiveram para tratar você dessa maneira na época. E lembre-se que hoje você não precisa mais disso. Você hoje já é uma pessoa adulta. Você hoje não precisa do carinho da sua mãe. Você já é uma pessoa que consegue se autossatisfazer com a sua própria autoestima, tá? Vamos trabalhar a sua autoestima para que você se sinta uma mulher poderosa, uma mulher capaz, independente do que o outro fale, independente do que seu marido fale, do que seu namorado fale, do que seu filho fale, do que seu chefe fale. Você sabe o que é melhor para você. Você já tem idade para saber o que é melhor para você e não depender dos elogios das outras pessoas, tá? Então, aquilo do seu passado, aquilo da sua infância, já passou, tá? Entenda isso, absorva isso, que aí você vai então perder essa necessidade de comer além do que você precisa, tá? Agora, não é só trabalhar isso que vai resolver tudo, né? Isso vai eliminar a tua necessidade de ter força de vontade. Isso vai te despreender da comida. Vai acabar com a sua ânsia, sua compulsão. Muita gente faz bariátrica, né? A moda agora é fazer bariátrica. Mas você sabia que a bariátrica não acaba com sua ânsia de comer?
Ela pode até acabar com a sua ânsia de comer, mas se você não trabalhar isso, você vai substituir por outra coisa. Um dos maiores índices de alcoólatras hoje em dia vem das pessoas que fizeram bariátrica. Na verdade não é bem assim, ao contrário, né? Muitas pessoas que fazem bariátrica viram alcoólatras, é isso que eu quis dizer, tá? Então, por quê? Porque não acabou com a compulsão. Então ela só vai desviar a compulsão alimentar da comida para a bebida. Pode não ser para bebida também, pode ser para outra coisa, pode ser para sexo, pode ser para compras, né? Tem pessoas que precisam comprar, precisam uma compulsão por compra. Qualquer outra compulsão, pode ser cigarro, né? A pessoa passar a fumar, olha que desagradável, nunca fumou, passou a fumar. Ou então já fumava e agora está fumando mais. Então, não adianta você fazer a bariátrica e não acabar com a compulsão, tá? Você precisa entender por que você chegou nesse peso a ponto de precisar de uma bariátrica. E se você conseguir resolver esse problema através de uma terapia bem feita, você vai conseguir fazer uma dieta e aí você nem vai precisar fazer bariátrica, porque a bariátrica é uma invasão, né? É uma invasão, é um corte, é uma cirurgia, você diminui o tamanho do seu estômago, você a vida inteira vai ter que tomar diversos aditivos, com suplementos, com remédios, alimentação restrita, para poder manter o teu estômago daquele tamanho. É uma invasão, né? A gente aqui sempre apoia a prevenção para você não precisar de entrar na medicina curativa, né? Vamos trabalhar sempre com a medicina preventiva. A medicina preventiva é aquela que vai te ajudar a não ficar doente, vai te ajudar a evitar. Claro que a gente não tem como controlar 100%, mas se você se preocupar com a sua alimentação, com o seu estilo de vida, com sua atividade física, com o seu sono, você está cercando bastante coisa. E com o seu emocional, porque você tem que trabalhar o seu emocional, porque o seu emocional vai se refletir no seu corpo, na sua saúde, se você não trabalhar o seu emocional. Aquilo que se falava antigamente, né? Aquela doença psicossomática, ela é fato, ela é comprovada, né? O Dr. Hammer já fez todo um estudo que comprova como que uma situação traumática reflete no nosso corpo, gerando doenças. Então, a gente tem que cuidar do nosso emocional também. Se você sofreu uma situação complicada no seu passado, é bom você buscar uma terapia ou fazer por conta própria um desenvolvimento pessoal para poder eliminar o risco daquilo virar uma doença no estômago, uma doença no fígado, uma doença no intestino ou mesmo uma doença psicológica, tá bom? Então, mas aí você fez esse trabalho bem feito, conseguiu encontrar o seu problema, conseguiu se desvencilhar dele, e aí o que você vai fazer? Aí sim, aí você vai começar a fazer um trabalho de reeducação alimentar, um plano alimentar para você poder perder a gordura excedente, e aí você não vai ter vontade de comer. Isso aconteceu comigo. Eu antigamente, eu precisava ter muita força de vontade para ir numa festa e ver um pavê. Pavê para mim era a paixão. Depois que eu resolvi essa ânsia, essa compulsão alimentar, eu agora, aqui em casa mesmo, meu filho ama pavê, faz pavê, o pavê fica na geladeira lá para eles comerem a hora que querem, eu como se eu quiser, se eu não quiser eu não como. O direito de dizer não quero. Porque muitas pessoas falam assim, eu sou livre, porque eu como quando eu quero, e vê o pavê e quer. Eu quero ver você dizer que vê o pavê e não quer. Aí sim você é uma pessoa livre, entende? Porque uma pessoa livre que sempre diz sim não é livre. É uma pessoa que está dependente daquela comida, entendeu? Ainda está com aquela ânsia de comer. A pessoa realmente livre é aquela que vê a comida e não come. Vê o pavê
no meu caso, né? E não come. O que você gosta de comer que você não aguenta quando você vê você tem que comer? Cada pessoa é diferente. Tem pessoas que é uma batata chips, um prato de arroz e feijão, um churrasco. Tem outras pessoas que é um pudim, um mousse, uma torta, um pavê, um sorvete. Tem outras pessoas que são coisas crocantes, né? Uma batata chips, um amendoim, eu chamo de porcaritos, né? Aqueles sacos cheios de xizitos e itos, todos, para mim são todos porcaritos, porque não tem nenhum ingrediente nutritivo dentro deles, né? Aquilo é só para entupir, para te encher de caloria, não tem valor nutricional ali. A gente tem que saber selecionar a comida que seja gostosa e nutritiva, porque já que você vai botar para dentro, pelo menos que você se alimente, né? Que ele te traga vitaminas, sais minerais, proteína, né? Gordura boa. Então, seleciona, e quando você estiver atingindo esse despreendimento da comida, você vai encontrar o paladar correto da comida correta, tá bom? Então, se você quer saber mais, continua assistindo as minhas lives, que em toda live eu te dou mais dicas, te dou mais informações para que você possa entender e se livrar dessa dependência de comida. Trabalhe para que a comida seja um prazer no momento da alimentação. Quando acabou a refeição, não precisa pensar em comida. A comida é ali, ó. Tô com fome, vou comer. Quero uma coisa gostosa. Mas só naquele momento que eu vou comer. Depois, eu vou trabalhar, vou cuidar dos meus filhos, eu vou fazer minhas coisas, minha atividade física, meu hobby, namorar, fazer o que eu quiser. Comida não vai passar mais pela minha cabeça nessa hora. Aí, quando vem a hora da próxima refeição, aí sim eu vou procurar comer o quê? Uma coisa gostosa, mas dentro daquela quantidade que vai me satisfazer. Acabou? Encheu o prato? Não precisa encher o prato. O prato já é muito grande, mas tudo bem. Você quer comer com prato? Come bastante folha nele, tá? Não é um prato cheio de arroz e feijão. É um prato com bastante folha, um pouco de proteína, um pouco de verdura. Pode ter, se você quiser, arroz e feijão, não na época da dieta, que você quer perder muito peso, porque vai ser difícil perder peso com arroz e feijão. Talvez se você botar só o feijão. Arroz branco, então, é açúcar puro, né? Mas tudo bem, isso é um assunto para outra live. Então, entendeu? Vamos trabalhar esse emocional, vamos tirar essa ânsia, porque aí você não precisa de força de vontade, você faz sua dieta e você não vai ter vontade de comer. Você não vai ter vontade de comer. E isso é que é o legal. É muito bom você não ter vontade de comer, ficar feliz de ter visto aquela mesa de doces. Tudo bem, não faço questão hoje. Ainda não morri, ainda tenho tantos anos pela frente para poder comer isso. Não preciso comer hoje. Hoje eu estou de dieta. Hoje eu quero chegar no meu peso ideal, porque eu quero chegar no meu peso ideal. Porque eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir elegante, eu quero caber nas roupas que eu experimento e olhar para o espelho e achar que eu estou legal. Eu quero ser sexy, eu quero ser sensual. Eu quero emagrecer porque eu quero. Tanto faz, porque eu estou gorda, eu quero ser saudável. Eu quero eliminar as toxinas que estão no meu corpo. Não importa o motivo. Cada um tem o seu. O importante é ser saudável. E para ser saudável, você não pode estar obesa, porque a obesidade é uma das maiores razões das pessoas terem outras doenças. Então, vamos correr atrás de um peso ideal para você poder ser feliz e se sentir bem, tá bom? Beijo e até a próxima live.